silencie a mente e organize a vida. 7 práticas para reduzir a ansiedade. A mente é como um rio em constante movimento. Em alguns dias, suas águas são calmas e conseguimos navegar com serenidade. Mas quando a ansiedade chega, o rio se transforma em correnteza, arrastando pensamentos, acelerando o corpo e tornando até mesmo tarefas simples um fardo pesado. Viver nesse estado contínuo de agitação é como tentar caminhar em um chão que nunca se firma. É desgastante, exaustivo e dá a sensação de que nunca há descanso verdadeiro. Muitos buscam controlar a ansiedade apenas silenciando os sintomas, como quem tenta apagar o fogo soprando apenas a fumaça. Mas o caminho para a cura emocional não está em negar o que sentimos, e sim em aprender a organizar a vida a partir de dentro, criando espaços de silêncio que funcionam como abrigo. Silenciar a mente não significa apagar os pensamentos, mas transformar a relação que temos com eles. É aprender a ouvir sem se perder no ruído. É acolher a emoção sem deixar que ela governe cada escolha. Ao longo desta reflexão, você será conduzido por 7 práticas que unem psicologia moderna e espiritualidade contemporânea. Caminhos simples que podem ser aplicados na vida diária. São gestos de cuidado que não exigem perfeição, mas presença. Técnicas de respiração, mudanças sutis na rotina, rituais de silêncio e posturas internas que reorganizam o corpo, aquietam a mente e devolvem espaço para a paz florescer. É importante compreender que a ansiedade não é um inimigo a ser eliminado, mas um sinal que pede atenção. Ela aponta para desequilíbrios, feridas não olhadas, sobrecargas acumuladas. Ao invés de travar uma guerra contra ela, o convite aqui é diferente. Reconhecer sua presença e, a partir daí, praticar caminhos de reconexão. Porque toda vez que você escolhe respirar com consciência, dizer não ao excesso, acolher seu corpo ou reorganizar sua rotina, você está dando à vida a chance de se alinhar novamente com a paz que já existe dentro de você. Não se trata de uma promessa mágica, mas de um percurso possível. A cada prática, você descobrirá que não está sozinho, que existe uma força silenciosa sustentando sua caminhada, e que, ao silenciar a mente e organizar a vida, a ansiedade perde espaço, abrindo caminho para que a calma volte a guiar seus dias. Prática 1. A respiração como âncora para a mente. A primeira prática é simples, mas profundamente transformadora. Respirar com consciência pode parecer óbvio, porque respiramos a cada instante sem perceber. Mas a forma como conduzimos a respiração tem o poder de reprogramar o corpo e aquietar a mente. A ansiedade encurta o fôlego, acelera o ritmo e envia mensagens ao sistema nervoso de que estamos em perigo, mesmo quando não há ameaça real. É como viver com um alarme disparado dentro de nós, sem conseguir encontrar o botão de desligar. A psicologia moderna chama isso de regulação emocional. Ao alterar o padrão da respiração, você influencia diretamente a resposta do corpo. A espiritualidade contemporânea nos lembra que cada inspiração pode ser recebida como um presente da vida, e cada inspiração pode ser vivida como um gesto de entrega. Quando unimos essas perspectivas, percebemos que respirar não é apenas uma função biológica, mas uma prática espiritual e psicológica capaz de dissolver a ansiedade. Experimente agora. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos e exale lentamente pela boca, contando até 6. Repita esse ciclo 3 vezes. Perceba que, ao final, seu corpo já responde com mais suavidade, como se entendesse
que não há motivo para estar em alerta. Essa técnica simples cria uma âncora no presente, um ponto de apoio quando os pensamentos parecem escapar para todos os lados. Para fortalecer essa prática, transforme-a em um ritual diário. Escolha um momento específico, menos ao acordar, antes de dormir ou em meio a um dia corrido, e faça 5 minutos de respiração consciente. Não espere que a mente fique completamente vazia. O objetivo não é controlar os pensamentos, mas criar espaço para que eles percam intensidade. Imagine que cada expiração leva embora parte do peso acumulado, como folhas sendo levadas por um rio. Você pode integrar uma oração curta a esse exercício, repetindo em silêncio: eu inspiro paz, eu expiro ansiedade. Essa frase simples e direta funciona como um mantra que guia a mente para um estado de calma. Quanto mais você repete, mais o cérebro cria novas conexões, associando a respiração a um estado de equilíbrio. Com o tempo, essa prática deixa de ser apenas um recurso emergencial e passa a ser um hábito transformador. Em momentos de crise, basta fechar os olhos e retornar ao ritmo aprendido. A respiração consciente se torna então um lembrete de que você tem escolha. Pode permanecer no turbilhão ou pode criar pausas que devolvem clareza e serenidade. É no ato de respirar com presença que você descobre que a mente pode ser silenciada sem esforço, apenas pelo simples gesto de estar inteiro no agora. Prática 2. Organizar o espaço externo para acalmar o espaço interno. A mente ansiosa muitas vezes reflete o ambiente em que vivemos. Quartos desorganizados, mesas cheias de objetos acumulados e agendas sem clareza são como espelhos da confusão interior. É difícil encontrar silêncio mental quando os olhos encontram caos a cada direção. Por isso, organizar o espaço externo é uma prática fundamental para organizar também o espaço interno. A psicologia ambiental mostra que ambientes sobrecarregados aumentam o nível de estresse e diminuem a capacidade de foco. Já a espiritualidade contemporânea nos lembra que cada lugar pode ser um templo e que cuidar do espaço ao redor é também um ato de cuidado com a alma. Quando você arruma uma gaveta, limpa a mesa ou organiza a sua cama, não está apenas mexendo em objetos, mas comunicando ao seu corpo e à sua mente que existe ordem possível. Mesmo diante do caos, comece pequeno. Escolha um lugar que você usa todos os dias. A mesa de trabalho, a cabeceira da cama ou até mesmo uma prateleira. Dedique alguns minutos para limpar e organizar. Perceba como a sensação de clareza não se limita ao ambiente, mas alcança sua respiração, seus pensamentos e sua disposição. Esse gesto é mais do que prático, é simbólico. Ao organizar fora, você está treinando sua mente para criar espaço dentro. Transforme esse processo em um ritual de presença, enquanto dobra uma roupa ou organiza papéis. Respire profundamente e repita em silêncio: eu crio espaço para a paz. Permita que cada movimento seja feito com calma, sem pressa, como se fosse uma meditação em ação. A ansiedade costuma pedir velocidade, mas aqui o convite é o oposto. Desacelerar para sentir que cada objeto tem um lugar e que você também pode encontrar o seu. Você não precisa buscar perfeição. A ideia não é viver em um ambiente estéril, mas em um lugar que acolhe e sustenta. Um espaço organizado transmite segurança e essa segurança é percebida pelo sistema nervoso como um sinal de que é possível descansar. O corpo relaxa, a mente desacelera e a alma encontra terreno fértil para o silêncio interior. Com o tempo, você perceberá que organizar o espaço se torna também uma forma de organizar prioridades. Ao colocar ordem nos objetos, você se pergunta:
O que realmente importa? O que posso soltar? Essas perguntas atravessam os limites do físico e chegam ao emocional. E é nesse processo que a ansiedade perde força, porque a vida deixa de ser um amontoado de estímulos e começa a se alinhar com aquilo que traz sentido. Prática 3. O poder das pausas conscientes no cotidiano. Vivemos em um ritmo que raramente permite descanso. O celular vibra sem parar, as tarefas se acumulam e a mente corre de um compromisso para outro sem tempo de respirar. Essa velocidade constante alimenta a ansiedade, porque o corpo nunca recebe a mensagem de que pode relaxar. Uma das práticas mais simples e poderosas para reorganizar a vida é introduzir pausas conscientes no cotidiano. A psicologia chama isso de micropausas, pequenos intervalos que reequilibram o sistema nervoso, restauram a atenção e reduzem os níveis de estresse. A espiritualidade contemporânea amplia esse entendimento ao lembrar que uma pausa não é perda de tempo, mas reconexão com o que é essencial. Quando você para por alguns segundos, fecha os olhos e respira. Você não está fugindo das responsabilidades, mas fortalecendo a presença para enfrentá-las com mais clareza. Experimente inserir 3 pausas ao longo do seu dia. Ao acordar, antes de mergulhar em notificações e compromissos, reserve 1 minuto para simplesmente sentir sua respiração. No meio da tarde, quando a mente estiver sobrecarregada, feche os olhos por 30 segundos e observe os sons ao redor sem julgá-los. Antes de dormir, desligue todos os estímulos e permita-se alguns instantes de silêncio. Esses gestos parecem pequenos, mas funcionam como pontos de ancoragem que lembram ao corpo que é seguro descansar. A prática pode ser intensificada com frases curtas que funcionam como mantras. Durante a pausa, repita em silêncio: eu me permito parar, eu escolho respirar, eu acolho a paz agora. Essas palavras, ditas em um momento de quietude, enviam ao cérebro a mensagem de que você não precisa viver em constante alerta. Aos poucos, a mente aprende que pode desacelerar sem culpa. As pausas conscientes também ensinam sobre limites. Ao parar, você reconhece que não é uma máquina, mas um ser humano com corpo, alma e necessidades de cuidado. Esse reconhecimento evita que a ansiedade cresça ao ponto de se transformar em exaustão. Cada pausa é uma declaração de respeito por si mesmo, uma forma de reorganizar o dia a partir da escuta interior. Com o tempo, você perceberá que não precisa esperar férias, finais de semana ou grandes mudanças para sentir alívio. O descanso já está disponível em pequenas doses, todos os dias. É no silêncio de alguns segundos que você recupera energia, reencontra o equilíbrio e abre espaço para que a paz interior floresça mesmo no meio do caos. Prática 4. Escrever para organizar pensamentos e aliviar a mente. A ansiedade ganha força quando os pensamentos se acumulam sem direção, como gavetas abarrotadas de coisas que nunca foram organizadas. Eles se repetem, se atropelam e criam a sensação de que não há saída. Uma forma simples e profundamente eficaz de acalmar a mente é escrever. Colocar no papel aquilo que está dentro da cabeça funciona como abrir janelas em um quarto fechado. O ar circula, a confusão encontra ordem e o peso diminui. A psicologia chama essa prática de escrita terapêutica. Estudos mostram que escrever sobre emoções e preocupações reduz a intensidade da ansiedade, melhora a clareza mental e fortalece a regulação emocional. A espiritualidade contemporânea vê na escrita
um ato de autoescuta, uma conversa sincera com a própria alma. Ao escrever, você cria um espaço de diálogo interno, onde a verdade pode se manifestar sem filtros. Não é necessário ser escritor nem buscar palavras bonitas. Basta pegar um caderno e anotar o que vier: preocupações, medos, desejos, gratidão. Se preferir, comece respondendo a perguntas simples, como: o que mais ocupa minha mente hoje? Ou o que meu coração precisa ouvir agora? Esse ato dá forma ao que estava difuso, e o simples gesto de transferir da mente para o papel reduz a sobrecarga. Transforme a escrita em um ritual de liberação. Reserve 10 minutos por dia, de preferência à noite, e despeje tudo que ficou preso ao longo do dia. Você pode finalizar rasgando a folha, guardando-a como registro ou simplesmente fechando o caderno. O importante é que a mente receba a mensagem de que não precisa carregar tudo sozinha. A espiritualidade pode se integrar aqui com frases curtas, escritas como orações pessoais. Eu entrego minhas preocupações. Eu libero o que não posso controlar. Eu acolho minha verdade. Essas frases funcionam como sementes de cura que, registradas no papel, ganham peso simbólico e se tornam lembretes concretos da sua capacidade de reorganizar a vida. Com o tempo, você vai perceber que escrever não é apenas descarregar tensões, mas também descobrir caminhos. Muitas respostas que pareciam distantes começam a surgir naturalmente quando os pensamentos encontram ordem no papel. A ansiedade perde parte da sua força porque já não vive escondida, mas foi trazida à luz e transformada em aprendizado. Escrever é, portanto, um gesto de cuidado com a mente, uma prática silenciosa que organiza dentro e fora, devolvendo clareza e serenidade. Prática 5. Limitar estímulos digitais para reencontrar o silêncio. Grande parte da ansiedade que sentimos hoje não nasce apenas das nossas preocupações internas, mas do excesso de estímulos externos que consumimos sem perceber. A cada notificação que toca, a cada rolagem infinita em redes sociais, o cérebro recebe sinais de urgência, como se estivesse diante de uma ameaça constante. Essa hiperestimulação não dá espaço para o silêncio interior, porque a mente fica sempre ocupada, em alerta, esperando a próxima distração. A psicologia mostra que a sobrecarga digital está diretamente ligada a distúrbios de sono, dificuldade de foco e aumento da ansiedade. Já a espiritualidade contemporânea nos lembra que o silêncio não é apenas ausência de som, mas a presença de si mesmo. E essa presença não pode florescer se a mente está fragmentada em 1000 direções ao mesmo tempo. Por isso, limitar estímulos digitais é uma prática de autocuidado tão essencial quanto respirar profundamente. Comece criando pequenas fronteiras. Defina momentos do dia em que você ficará longe das telas, especialmente antes de dormir e logo ao acordar. Em vez de iniciar o dia com notificações, permita-se alguns minutos de silêncio ou de respiração consciente. No período da noite, desligue o celular ao menos 30 minutos antes de deitar. Esses espaços de desconexão são convites para que a mente volte ao ritmo natural. Você também pode praticar o que chamamos de jejum digital. Escolha um dia da semana ou algumas horas do fim de semana para se desconectar intencionalmente. Use esse tempo para caminhar, escrever, estar com pessoas queridas ou simplesmente descansar. O corpo e a mente agradecerão pela pausa. Durante esses momentos de silêncio digital, repita frases curtas como orações interiores. Eu não preciso de mais estímulos. Eu preciso de mais presença. Eu escolho desligar para poder me reconectar.
Essas afirmações ajudam a quebrar a compulsão de verificar o celular e lembram que você é maior do que seus hábitos automáticos. Com o tempo, você perceberá que a vida não acontece apenas nas telas. Ela acontece no encontro consigo mesmo, nas pausas silenciosas, no olhar atento para o que está ao redor. Reduzir estímulos digitais não é perder algo, é recuperar a clareza, o descanso e a paz que estavam escondidos atrás do excesso de ruído. E quando esse espaço se abre, a ansiedade encontra menos terreno para se alimentar, porque o coração aprende a viver com mais calma e presença. Prática 6. Cultivar limites amorosos e dizer não sem culpa muitas vezes. A ansiedade não surge apenas de dentro, mas do excesso de demandas externas que aceitamos carregar. Dizer sim a tudo e a todos pode parecer um gesto de generosidade, mas na prática é também uma forma de se abandonar. Quando o corpo grita por descanso, mas aceitamos mais uma tarefa. Quando a alma pede silêncio, mas cedemos a mais uma cobrança, a mente entra em colapso. O resultado é exaustão, ressentimento e uma ansiedade que parece não ter origem clara. A psicologia ensina que estabelecer limites é essencial para preservar a saúde mental. É como colocar margens em um rio. Sem elas, a água se espalha, perde força e inunda o que encontra pelo caminho. A espiritualidade contemporânea amplia esse olhar ao lembrar que limites não são barreiras de rejeição, mas fronteiras de amor. Quando você diz não com respeito, está dizendo sim à sua paz interior, ao seu equilíbrio e à sua verdade. Pratique esse exercício antes de aceitar uma nova demanda. Respire fundo e pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da paz que busco? Se a resposta for afastar, considere a possibilidade de dizer não. Esse não precisa ser agressivo. Pode ser dito com serenidade. Agora não posso assumir isso. Preciso cuidar de mim. Essa frase simples e firme é um ato de coragem que protege sua mente e organiza sua vida. Você pode reforçar esse gesto com uma oração curta. Eu escolho a paz antes da aprovação. Eu escolho cuidar de mim para poder cuidar melhor do outro. Essas afirmações funcionam como guias internos, lembrando que a vida não pede perfeição nem sacrifício constante, mas equilíbrio. Com o tempo, você perceberá que dizer não abre espaço para dizer sim ao que realmente importa, ao descanso, às relações significativas, ao silêncio interior. A ansiedade perde força, porque já não está sendo alimentada pelo excesso de responsabilidades. Sua vida se organiza a partir de prioridades claras, e sua mente encontra o descanso que nasce quando você aprende a respeitar os próprios limites. Prática 7. Silêncio interior como espaço de reencontro. A última prática é também a mais profunda. Cultivar momentos de silêncio interior. Vivemos cercados por ruídos constantes, externos e internos. Carros passando, notificações vibrando, pensamentos acelerados, preocupações que não se calam. É raro encontrar um espaço onde tudo se aquiete, mas é justamente nesse silêncio que a mente encontra repouso verdadeiro e a vida se reorganiza de dentro para fora. A psicologia mostra que momentos de quietude reduzem os níveis de estresse, melhoram a clareza mental e fortalecem a memória emocional. A espiritualidade contemporânea nos lembra que o silêncio não é vazio, mas plenitude. É no silêncio que a alma escuta sua própria voz e que o coração encontra o caminho de volta para a paz. Não se trata de buscar a ausência de som, mas de criar um espaço onde você pode estar inteiro, sem distrações. Praticar o silêncio pode ser mais simples
do que parece. Reserve alguns minutos por dia para se sentar confortavelmente, fechar os olhos e apenas observar. Não lute contra os pensamentos que surgem. Apenas deixe que passem, como nuvens no céu. Se preferir, foque a atenção na respiração, sentindo o ar que entra e sai. Com o tempo, você perceberá que, entre um pensamento e outro, existe um espaço de quietude. Esse espaço é o silêncio interior. Transforme esse momento em oração silenciosa. Não precisa de palavras elaboradas, apenas a disposição de estar presente. Você pode repetir internamente frases curtas, como "eu escolho descansar em mim" ou "eu acolho a paz que já existe dentro de mim". Essas afirmações funcionam como chaves que abrem o coração para uma experiência mais profunda de calma. No início, alguns minutos podem parecer longos, mas com prática, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser um refúgio. É nesse espaço que a ansiedade perde sua voz mais alta, porque você aprende a ouvir o que há além dela. O silêncio se torna um território sagrado, onde a vida se organiza, a mente descansa e a alma floresce. Com o tempo, você descobrirá que não precisa esperar por lugares perfeitos para acessar essa experiência. O silêncio interior pode ser encontrado mesmo em meio ao barulho externo, porque ele nasce de dentro. E quando você aprende a habitá-lo, descobre que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da escolha diária de se reencontrar consigo mesmo. Conclusão: silenciar a mente e organizar a vida não é um destino, mas um caminho que se constrói a cada escolha. Ao longo dessas 7 práticas, você experimentou formas simples e profundas de reencontrar equilíbrio, respirar com consciência, organizar o espaço externo, fazer pausas, escrever para clarear pensamentos, limitar estímulos digitais, estabelecer limites amorosos e cultivar o silêncio interior. Cada gesto, por menor que pareça, é uma semente que, repetida com constância, transforma a paisagem da sua vida. A psicologia nos mostra que novos hábitos moldam a mente e reduzem o poder da ansiedade. A espiritualidade nos lembra que cada prática é também um ato sagrado, porque nos reconecta ao que é essencial. E quando ciência e espiritualidade se encontram, descobrimos que a paz não é um ideal distante, mas uma possibilidade concreta, disponível no agora. Você não precisa esperar por um futuro perfeito para se sentir em paz. O convite é escolher, aqui e agora, um gesto de cuidado. Respirar fundo, soltar um peso, organizar um espaço, fazer silêncio por alguns minutos. Esses movimentos, aparentemente pequenos, são as chaves que abrem portas para uma vida mais leve. Repita em silêncio: eu escolho a calma, eu escolho a paz, eu escolho cuidar de mim. Permita que essas palavras ecoem dentro de você como um mantra, porque, no fundo, a ansiedade não define quem você é, apenas revela a necessidade de voltar para casa, para o centro de si mesmo. A partir de hoje, quando o turbilhão ameaçar roubar sua clareza, lembre-se destas práticas. Use a respiração como âncora, o silêncio como abrigo, a escrita como válvula, os limites como proteção e a presença como guia. E descubra que a vida se reorganiza de dentro para fora quando você escolhe cultivar a paz. A cura emocional não é imediata, mas acontece passo a passo, na constância de quem aprende a se acolher. Que cada dia seja uma oportunidade de praticar esse retorno, porque dentro de você já existe a calma que procura, esperando apenas ser despertada.